Alô, hoje eu estou aqui para falar de um fisiculturista muito importante no cenário do bodybuilder. Quem seria esse fisiculturismo? Seria Jay Cutler? Seria Ronnie Coleman? Phil Heath? Flex Wheeler? Não, 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 não. Não é nenhum desses. De quem eu quero falar para vocês é de um cara que hoje eu não vejo ninguém falar dele. Não vejo. Eu quero falar de Juarez Estevam. Meu nome é Patrick Sherman. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos e bote o joinha do gostei. Eu estou sempre aqui para relembrar os fisiculturistas antigos que passaram no cenário do bodybuilder e que hoje as pessoas não se lembram. Esse Juarez Estevam. Juarez Estevam era o cara das pegadinhas do Silvio Santos. Eu não sei se vocês se lembram na época do Topa Tudo por Dinheiro, onde tinha pegadinhas. Ele ficou muito famoso, que ele apresentava as pegadinhas e ele participava ativamente devido ele já ter essa essência dele de artista. Esse camarada, a essência dele, ele veio do circo, fugiu de casa aos 13 anos de idade, foi para São Paulo, morou na rua, passou um tempo morando na rua. Depois dessa época que ele morou na rua, ele começou a pintar uns quadros e vendia na Praça da República em São Paulo. Foi embora para São Paulo, saiu da casa dele, foi embora para São Paulo. Aí, para descolar uma grana, começou a fazer uns quadros e vendia para comprar comida. Aproveitava já e era flanelinha, reparava os carros ali que as pessoas estacionavam para tirar um dinheiro extra. E foi no momento da sua vida em que ele teve uma oportunidade de se deparar com um ginásio. Aí muita gente vai dizer ginásio, o que é ginásio? As pessoas mais novas não vão saber dizer o que é um ginásio. Antigamente, dificilmente você via escrito academia, academia tal, academia... Não, era ginásio. As pessoas denominavam as academias de ginásio. Ah, tu vai treinar do ginásio hoje e tal. E esse camarada, Juarez Estevam, ele se deparou numa academia muito tradicional de São Paulo, ali na Avenida Famosa, Avenida Ipiranga, com Avenida São João, um ginásio muito famoso, tradicionalmente. E chegando lá, ele se propôs a ser faxineiro da academia. Em troca, isso era uma forma dele não pagar a academia, e ele queria treinar e prestar os seus serviços de faxineiro. E ele começou a fazer as faxinas dele na academia, né? Varrendo, fazendo limpeza, mas na hora fazendo seu treino de musculação. Aí o que acontece? Com o tempo, vira o potencial do menino, Juarez Estevam, e passou pouco tempo, ele já estava dando aula. Começou a dar aula, foi treinador técnico, né, que hoje é o personal de pessoas que estavam participando de treinamentos de basismo. E ele começou, quando ele tinha muita força também, participou de campeonato de basismo, foi campeão várias vezes. Quando não foi campeão, mas estava no pódio, ou segundo lugar, ou terceiro, ou campeão. E esse camarada, ele, depois de um tempo praticando o basismo, ele começou a praticar para subir aos palcos para o fisiculturismo. Era algo que estava na veia dele,
e que ele queria começar a participar de fisiculturismo. Ele tinha uma grande tendência artística de para ele subir no palco e fazer uma boa apresentação. Ele era um cara que ele era coreógrafo, ele era ator, ele era fisiculturista, halterofilista, empresário e árbitro de campeonato. Entendeu? Então, era um cara totalmente voltado para o fisiculturismo. Agora eu vou falar do diferencial dele dos demais competidores. Esse cara tinha uma luz quando ele subia aos palcos para fazer suas poses fora do comum. Juarez Estevam, quando subia aos palcos, ele sabia alinhar o ritmo musical como a forma dele se apresentar. Tipo, a tendência da música, o ritmo, e ele fazia as poses, as transições dele na hora de fazer a pose, era um diferencial muito grande que ele tinha, entendeu? Isso aí fazia a diferença muito grande, porque ele alinhava o conhecimento que ele tinha de coreografia, como ator, né? Dançarino, foi dançarino, e esse camarada aqui, reconhecido hoje pelos fisiculturistas antigos como um cara excepcional quando subia no palco. Ele tinha uma grandeza, tinha um brilho e tinha uma forma de se apresentar que eu ainda não vi. Por exemplo, você comparando com os bodybuilders de hoje. Você compara os bodybuilders de hoje. Eu acho uma forma assim tão robotizada na hora de se apresentar. O camarada pega aí duplo bíceps de frente, o cara joga a pose, mas assim, totalmente robotizado. Quando você viu o Juarez Estevam pousar, você via ali que o cara nasceu para isso, entendeu? Tem um cara que é também dessa época, que há pouco tempo eu não, participou de campeonato, em que me faz lembrar o Juarez Estevam. É o Fernando Sardinha. Fernando Sardinha, quando eu vejo ele posar, me faz lembrar o Juarez Estevam, entendeu? Era um cara que, para mim, era o rei dos palcos. Eu, sinceramente, eu ainda não vi um cara como o Juarez Estevam para posar. Foi campeão de vários campeonatos. Eu não vou citar aqui todos, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas quando não tirou o primeiro, tirou o segundo, tirou o terceiro, entendeu? Sempre esteve no pódio dos campeonatos. E fazia o seu show extra, que era aquele show man. O cara, ele subia nos palcos e era demais. Você que é novo e nunca ouviu falar no Juarez Estevam, vá no Google lá, põe lá assim, Juarez Estevam fisiculturista. Vocês vão ver vídeos dele ali pousando, tá? Depois de um tempo que ele parou de competir, ele começou a fazer presenças VIPs em campeonatos. Ele começou a ir, inclusive foi nesse momento que eu conheci ele, quando tinha um campeonato regionais, aí convidavam ele para fazer apresentações, ele ia. E foi um desses campeonatos que eu conheci ele, eu conversei com ele e eu via nele, no olhar do cara, o amor que ele tinha pelo que ele fazia e gostava. Ali o palco era como se fosse, era a casa dele, entendeu? Então, eu conheci o Juarez Estevam nessas situações de apresentação que ele vinha fazer. Ele chegou no meu estado, conversamos e ele era um cara excepcional. Hoje, nós não temos mais o Juarez Estevam. Nós temos a lembrança. Quem viveu essa época aí. Porque se você for perguntar hoje para as pessoas de Juarez Estevam, ninguém vai saber de falar. Entendeu? Porque infelizmente o brasileiro,
ele se atrasou muito em relação ao bodybuilding. Bodybuilding, antigamente você que praticava, você era totalmente discriminado, você era uma pessoa diferente das outras, não era todo mundo que olhava para você com esses olhos. E hoje em dia, o bodybuilder, se o Juarez Estevão vivesse numa época dessa em que jorra dinheiro para certos atletas aí, ele estaria no topo, entendeu? Porque não existe na atualidade ninguém que faça as poses numa apresentação de um campeonato como ele. Eu não sei por que hoje as pessoas mudaram a forma de se apresentar. Não se apresentam com aquela elegância, não se apresentam com aquele, sabe? Parece que são robôs se apresentando, entendeu? Então, muita gente não conheceu, não sabe quem foi Juarez Estevão. Infelizmente, ele não está mais entre nós. Ele partiu, mas deixou um legado. Esse legado deixado por Juarez Estevão vai permanecer sempre na mente das pessoas que conheceram ele, viram ele se apresentar nos palcos. E isso é que é importante. A história que ele deixou. Uma família maravilhosa, sua esposa, seus filhos, seu filho, né, Juarez Estevão, filho. E eu quero dizer para vocês o seguinte, pessoal. Hoje, que os fisiculturistas é cheio de bajuladores, é cheio de pessoas que só se encostam no camarada por interesse. Ele tinha amigos, ele tinha pessoas que treinavam junto com ele, mas não tinha essa questão de esse investimento todo que hoje em dia as empresas fazem no atleta, né? E muitas das vezes o atleta não dá o retorno que deve ser dado, entendeu? E ganha aquele dinheiro absurdo e não dá o retorno. Então o que acontece? Nós temos sempre que lembrar, sempre que der, faça um vídeo de um atleta do passado, faça um vídeo para lembrar as coisas boas do passado. Porque como eu sempre costumo dizer, sabe? Quem esquece o passado não tem um presente pobre e um futuro pior ainda. Porque nós temos que resgatar as coisas do passado. Eu fiz esse vídeo aqui porque eu vejo que ninguém comenta. Hoje em dia é só neguinho ligando a câmera do celular na academia, o seu iPhone, e ficar fazendo videozinho para ter hype, entendeu? E deixar o resto pelo GH, pelo Dianabol, pela Deposteron, pelo estanozolol, e isso. E o cara quer só ganhar visualizações, entendeu? Então eu presto a minha homenagem a ele, ao Juarez Estevão, pelo que eu vi do ser humano que ele é, pelo profissionalismo que ele levava no bodybuilding, entendeu? E eu acho que a nossa história não tem que ser esquecida. A história do bodybuilding não pode ser esquecida. Vamos lembrar sempre, vamos lembrar sempre. Porque hoje você, que é famoso no meio dos jovens, que praticam, que você disputa campeonatos a nível mundial, Mr. Olímpia, Arnold Classic, um dia vai ter uma geração que também pode lhe esquecer, irmão. Então, vamos valorizar as pessoas que passaram pelo bodybuilding no nosso país. E um deles é o Juarez Estevão. Muito bem, pessoal. Aqui é Patrick Shellman. Eu gostaria que vocês se inscrevessem no meu canal, dessem o like, compartilhassem com amigos e vamos na luta. Fui.